Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui à frente desse trabalho tão especial que são as lições da Escola Sabatina. E o prazer maior é estar aqui com o pastor Mauro, né? É uma honra realmente estar dividindo aqui esse espaço com o pastor e dessa forma passo a palavra para ele para ter as suas considerações iniciais e adentrarmos então na lição do dia, que tem como título o preparo espiritual para a convocação. Eu também quero agradecer a Deus pela maravilhosa oportunidade de estudarmos o Espírito de Profecia para alimentar a nossa vida espiritual, para a edificação de cada um de nós. E agora o verso áureo nos diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. 2 Coríntios 13, 5 e 6. Então, se nós não tivermos certeza que Jesus Cristo está em nós, então é que nós já estamos reprovados. Essa é a parte importante. Então esse conselho aqui, né, pastor, já é dado para que a gente faça essa autocrítica. Ao invés de nós olharmos o nosso vizinho, o nosso semelhante, antes nós devemos olhar o nosso grande modelo, que é Cristo. Através desse modelo se assemelha a um espelho. Quanto mais distante do espelho, mais perfeição nós vemos em nós. E quanto mais próximo do espelho, maiores imperfeições, rugas, espinhas, cravos, todos esses vão se manifestar. Que a nossa experiência seja mais próxima do espelho, para que vejamos em nós a dessemelhança que nós temos do nosso Salvador e dessa maneira possamos sentir essa necessidade diária de converter-nos de nossos erros e falhas. E agora nós vamos ler a palavra de Deus. Primeira pergunta nos diz assim: o que já se deve iniciar em casa antes do congresso? Hebreus 2:1. Na epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, diz: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Olha só, o que o apóstolo diz, que convém atentarmos com mais diligências para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nós venhamos então desviarmos dela. Essa nota diz da seguinte maneira: por amor à salvação, por amor a Cristo e por amor aos outros, trabalhem em casa. Orem como não estão acostumados a orar. Quebrante o coração diante de Deus. Ponha sua casa em ordem. Prepare seus filhos para essa ocasião. Ensine a eles que não é de tanta importância que apareçam com finas vestes, como que se apresentem diante de Deus com as mãos limpas e o coração puro. Removam cada obstáculo que lhe esteja no caminho, todas as diferenças que possam ter existido entre eles mesmos ou entre vocês e eles. Então, para essas santas convocações, para esses congressos, já em casa, no berço, nós pais já devemos instruir os nossos filhos que não é tão importante o traje físico, né? O exterior. Não que nós não devemos tê-lo. Deve ser alinhado, com bom gosto, mas que o ponto mais importante é o interior.
um coração pronto a aprender, um coração disposto a fazer a sua vontade. Ao irmos à reunião, tendo sido feita a preparação necessária, que seres nos acompanharão? Até que pessoas notarão a diferença, Hebreus 1, 13 e 14. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então a pergunta é, ao irmos à reunião, tendo sido feita a preparação necessária, que seres nos acompanharão? Os anjos de Deus, irmão. Os anjos de Deus. Assim fazendo, convidarão a presença de Deus em seu lar, os santos anjos. Os acompanharão ao irem à reunião, e a luz e a presença deles afugentarão as trevas dos anjos maus. Mesmo os descrentes sentirão a santa atmosfera quando entrarem no acampamento. Olhando para esse texto, é tão importante que o Senhor Jesus disse que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, uma luz é impossível escondê-la. Então, a pessoa que entra em contato ou entra na atmosfera do povo de Deus, onde está a presença de Deus, é claro que vão sentir isso ali. Isso é muito importante. E até mesmo quem é que vai perceber a diferença? Até mesmo os descrentes sentirão a santa atmosfera quando entrarem no acampamento. Até os descrentes perceberão. Vamos para a terceira pergunta. Diz-nos assim, onde deve ser feita também esta obra de humilhação e exame do coração? Como devem estar nossas diferenças com os irmãos antes de comparecermos diante do Senhor? Hebreus 4, versículos 12 e versículo 13. Por gentileza, pastor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então não há nada encoberto diante de Deus. Tudo está descoberta. Está nuas e patentes com aquele que temos de tratar. A mesma obra de humilhação e exame de coração deveria ser feita também na igreja, para que todas as diferenças e malquerenças entre os irmãos possam ser postas de lado, antes de comparecerem diante do Senhor nos encontros anuais. Comece essa obra com determinação e não descansem até que ela se complete. Pois, se vocês vierem às reuniões com dúvidas, murmurações e disputas, atrairão anjos maus para o acampamento e trarão trevas aonde quer que forem. Foi-me mostrado que por falta dessa preparação, as reuniões têm realizado tão pouco. Vejamos aqui como é tão interessante isso aqui. Uma preparação especial deve ser feita antes da reunião. Toda a diferença existente entre irmãos ou dentro da igreja deve ser removida para que a presença de Deus não seja retirada do acampamento. Os anjos maus não estejam aí, tá? Então, às vezes acontece tão pouca bênção, tão pouca coisa interessante na reunião, e sabe por quê? O motivo é a falta da preparação, que não foi feita antes de ir à reunião. Então a bênção de Deus ficou um tanto distante da reunião. Pergunta número 4. Do que depende o êxito da reunião? O que impede a operação do Espírito Santo? O que todo crente que ama a causa da verdade deve fazer? Zacarias 10:1.
e Efésios Zacarias 6, 10, verso 1 e Efésios 6, verso 18. Eu estou à disposição já com os dois versos, pastor. Sim. Então diz da seguinte forma: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos. Ele lhes dará chuvas abundantes e a cada um erva no campo. Então nós vemos aí que a seu tempo Deus se manifesta através do quê? Da chuva temporã para uma grande colheita. Já no livro de Efésios 6, versos 18, diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Então, a pergunta: do que depende o êxito da reunião? Vamos à nota, diz da seguinte maneira: o êxito da reunião depende da presença e do poder do Espírito Santo. Todo que ama a causa da verdade deve orar pelo derramamento do Espírito. E quando estiver em nosso alcance, cumpre-nos remover todo obstáculo à sua atração. O Espírito jamais poderá ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns para com os outros. Inveja, ciúmes, ruins suspeitas e maledicências são coisas de Satanás e barram eficazmente o caminho à operação do Espírito Santo. Coisa alguma nesse mundo é tão preciosa para Deus como sua igreja. Coisa alguma é por ele guardada com tão cioso cuidado. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como um ato que prejudique o que eles estão fazendo o serviço. Ele chamará a contas todos quanto ajudam Satanás em sua obra de criticar e desanimar. De quem depende então, pastor, o êxito da reunião? Do preparo que se faça antes de ir à reunião, removendo toda inveja, ciúme, amargura, ruim suspeita, a desarmonia, isso, toda amargura uns contra os outros, tem que ser removidas para que não seja impedida a descida do Espírito Santo na reunião. Então, o êxito da reunião depende de quem? Do poder do Espírito Santo. E o que impede a descida do poder do Espírito Santo? Tudo isso que nós acabamos de agora memorizar. Ciúmes, ruim suspeita, tudo isso impede a descida. E o que todo crente que ama a causa da verdade deve fazer? Remover. Não pensar em outra coisa senão remover. Ao invés de colocar pedra na roda, deve remover as pedras que estão onde a roda irão passar. Seria desembaraçar o caminho, né, irmão? Exatamente. Isso mesmo. Vamos agora para a quinta pergunta. Ainda que seja possível apreciarmos as pregações, o que não acontecerá se tivermos negligenciado a obra de preparação? Que roupa não nos deve faltar, a fim de que as reuniões nos proporcionem verdadeiro regozijo? Primeira carta aos Coríntios 2, verso 12 e 16, depois Gálatas 3. Vai em Gálatas. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esta é a maravilha, irmão Ney. Ter a mente de Cristo, ter os pensamentos de Cristo. E Gálatas 3, verso 27 diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, ainda que seja possível apreciarmos as pregações,
o que não acontecerá se tivermos negligenciado a obra de preparação? O derramamento do Espírito Santo numa reunião. Vamos aproveitar, vamos achar bonito, mas não seremos beneficiados. Essa nota, por favor, pastor. Oh, quanto se perde pela negligência dessa importante obra. Vocês poderão apreciar a pregação e ficar animados e reavivados. Mas o poder convertedor e renovador de Deus não será sentido no coração. E a obra não será tão profunda, completa e duradoura como deveria. Que o orgulho seja crucificado e a pessoa vestida com o precioso manto da justiça de Cristo. E que a reunião lhe proporcione alegria. Ela será para o seu espírito como que a porta do céu. Ir a uma reunião e estar como que na porta do céu, porque o Espírito de Deus se faz presente, foi feita uma obra preparatória para chegar nessa reunião. E por isso, Deus envia o seu Santo Espírito, porque aí há lugar para ele, porque já houve um preparo especial para isso. Vamos meditar agora em Hebreus 2, 2 a 4. O que foi revelado para a mensageira do Senhor. Portanto, o que deve haver mais nas reuniões? De fato, qual era o método de ensino de Cristo? Hebreus 2, de 2 a 4. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Então vejam bem aqui que o apóstolo Paulo escreve aos Hebreus e falando a respeito de que Jesus já havia testificado disso e como alguém poderia negar isso ou deixar escapar tão grande salvação sem a pena dessa negligência. Quem negligencia essa salvação está negligenciando um todo, visto que isso foi confirmado pelo nosso Senhor e pelos que ouviram dele essas palavras. Olha o que diz a nota aqui. Foi mostrado que nossas reuniões campais hão de crescer em interesse e êxito. Ao aproximarmos do fim, tenho visto que deve haver nessas reuniões menos pregações e mais estudos bíblicos. Haverá por todo o acampamento pequenos grupos de Bíblia na mão e várias pessoas dirigindo o estudo escriturístico de maneira franca, em forma de conversação. Era esse o método como Cristo ensinava a seus discípulos. Quando as grandes multidões se apinhavam em torno do Salvador, ele costumava dar instruções a seus discípulos e ao povo. Então, depois do discurso, os discípulos misturavam-se com o povo, repetindo-lhe o que Cristo dissera. Muitas vezes os ouvintes haviam aplicado mal as palavras de Cristo e os discípulos desdiziam o que declaravam as Escrituras e o que Cristo havia ensinado que elas diziam. Então, nesse processo maravilhoso, que são as reuniões campais, fora das pregações, deve haver um misto de estudos bíblicos em que naqueles grupos a qual se conversa a respeito das coisas altruístas com relação aos assuntos celestiais. Assim, ela diz, era o trabalho de Cristo, na encosta das montanhas, como se estivesse numa situação, pastor, de uma conversação, de maneira bastante agradável, sem nenhum protocolo. Isso fazia com que as pessoas tinham melhor, se sentiam mais à vontade para tirar qualquer dúvida. E após ele fazer ali esse trabalho, os discípulos que estavam do lado dele saíam em meio à multidão, que alguém não entendeu e nem interpretou adequadamente, eles então iam orientando naquilo que Jesus havia dito, comparando com o que estava escrito na palavra de Deus.
Então, o que foi revelado ao mensageiro do Senhor, foi revelado isso que deve haver. Portanto, o que deve haver mais nas reuniões, mais estudos bíblicos, proféticos, doutrinários, né, Sim. nesse aspecto, do que pregações, né? Sim. E de fato, qual era o método de Cristo? E esse nós acabamos Era esse o método de abordar, Cristo. né? Vamos para a última pergunta. Em resumo, com que verdade a mensageira do Senhor queria impressionar a mente dos pastores e povo? Pastor Tito 2:11 a 14, depois 3 a 8. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o 14. Isso. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Que plano maravilhoso, não, irmão Ronei? Exatamente. Deus querendo tirar um povo para ele, especial, zeloso e de boas obras. E qual a possibilidade dessa? Aqui nós estamos falando de 100% de possibilidade de ter um povo zeloso e de boas obras. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Nós não estamos falando de um povo fracassado, de um povo apostatado, de um povo que vive em pecado. Nós estudamos agora nas lições anteriores que Cristo quer que nós demos um testemunho ao mundo, mas que nós não sejamos do mundo. Veja bem, o pastor ainda citou agora mesmo que ele nos livra do pecado e não com o pecado. Então é muito importante nós fazermos toda essa comparação para que verdadeiramente tenhamos certeza de que possamos dar um testemunho à altura daquilo que nós temos conhecimento. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Que coisas que são boas e proveitosas aos homens? Aplicar-se às boas obras. É isso. Porque éramos noutro tempo, olha que coisa maravilhosa, olha o que a graça de Cristo faz com o pecador. Porque éramos noutro tempo, o quê? Roubadores, maledicentes, não é assim que ele vem trazendo? Igual a todos os homens, irmão. Exatamente. E agora Cristo nos oportunou o quê? Uma vida diferente, semelhante a seu caráter. Agora nós não ficamos mais como transgressores da lei. A graça de Cristo nos condiciona a viver uma novidade de vida. Assim como ele disse para aquela mulher, vai-te e não peques mais. Ora, mas como eu estou em Cristo, estou em transgressão aberta da lei de Deus. Então eu não estou em Cristo. Esse é o resumo. É perigoso eu me enganar que a graça de Cristo me salva com o meu pecado. Sendo que a graça, irmão Ronei, é a libertação do pecado. Então eu vou ter com ele com o meu fardo, mas eu transfiro o meu fardo para quem? Para Cristo. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então esses pecados que estão sobre nós, nós transferimos ele para Cristo, né? Essa nota final disse: como eu gostaria de poder impressionar pastores e povo com a necessidade de uma profunda obra de graça no coração
e mais integral preparo para participar das reuniões campais, a fim de que possam receber o maior benefício possível desses encontros. O que eles serão para você, caro leitor, cada um deve decidir por si mesmo. Vejamos bem aqui que o final dessa lição, o final desse assunto, que é o preparo para esses congressos, quem decide somos nós. Após nós lermos todos esses materiais aqui, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, cada um de nós devemos fazer alusão a esse preparo tão necessário para os congressos. E verdadeiramente encontraremos paz de espírito nesse congresso. Verdadeiramente sairemos dali cheios do Espírito Santo. Verdadeiramente chegaremos à conclusão que valeu a pena o pequeno sacrifício, o pequeno desconforto que tivemos desde a preparação até o retorno daquele evento. Eu me desejo oração a todos neste momento. Amém. Passo a palavra para o pastor Mauro para suas considerações finais. Irmãos, eu acho uma parte muito importante é não perder esses encontros. A palavra inspirada nos diz assim: ide a essas reuniões, a essas santas convocações. Jesus subirá à festa. Aqueles que não vêm é um prejuízo, porque falta o intercâmbio espiritual, falta saber as experiências de outras pessoas que vieram também a essas reuniões. Onde Jesus subiu à festa, onde foi feito um preparo, nós só teremos benefícios, e que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo repousem sobre cada um de nossos queridos irmãos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.